Aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. Te adoramos, ó Pai. Te bendizemos, meu Deus, pela Tua presença aqui, Senhor. Pai, nós conseguimos te sentir, nós conseguimos, Pai, entender a Sua presença aqui nesse lugar. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos ter o Senhor conosco, ao nosso lado, nesse momento aqui, Pai, nos consolando, nos protegendo, nos abençoando com a Sua presença, Senhor. Somos imensamente gratos a Ti, Deus, pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ter nossas famílias, filhos, esposa, esposo, Senhor, negócios. Somos gratos a Ti, Senhor, que nós podemos, Pai, usufruir desse calor, usufruir desse ar condicionado, usufruir, Pai, do momento que nós estamos, na nossa cidade. Pai, somos imensamente gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu. E nós viemos aqui, Pai, para poder Te cultuar, para poder entregar nosso louvor a Ti, Senhor, para poder entregar a Ti, Senhor, nosso coração, nossas forças, nossa alegria, nosso vigor, nossas palavras de adoração. Nós estamos aqui para poder cultuar a Ti, Senhor, e aprender também, Pai, da Tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, mais uma vez. Amém? Vocês podem aplaudir Jesus? Amém? Pode se assentar, por gentileza. Desejo uma excelente noite a todos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra maravilhosa. Antes, porém, trago abraço ao nosso pastor que está agora em Cruzeiro do Oeste. E me incumbiu hoje o privilégio de trazer essa palavra para vocês. Então eu quero compartilhar de algo que eu tenho vivido nos últimos dias, que, como eu gosto de falar, tudo que eu gosto de ministrar são coisas que eu estou vivendo. Então eu vou compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. E o tema dessa ministração é 5 formas de Deus falar conosco. Eu quero compartilhar com vocês 5 maneiras que Deus normalmente usa para poder falar com o povo. Desde usava antigamente e usa hoje. Mas se você me perguntar, Mateus, são apenas 5 formas? Não são apenas 5 formas. Deus tem várias formas de falar com o povo. Ele, todos os dias, Ele está inovando, está se aperfeiçoando. Acho que é difícil encontrar alguém que tenha uma evolução mais rápida que Deus. Ele sempre está fazendo coisas novas todos os dias e encontrando maneiras novas de falar com o povo. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas formas que Ele falou no passado e fala ainda hoje. E eu quero que você se atente a isso. Eu quero que você dedique um tempo, pelo menos alguns minutos do seu domingo agora, desse momento do culto, para que você consiga prestar 100% da sua atenção aqui. Tenta focar ao máximo, tenta captar ao máximo, para que você consiga começar a aproveitar as oportunidades onde Deus fala com você. Porque todas as vezes que Deus fala com você, Ele está te levando para um outro nível, tanto na sua vida pessoal, como conjugal, como profissional. Por isso que é de suma importância isso acontecer. E eu quero começar, como por costume, contando uma história que aconteceu comigo anteontem, se eu não me engano. Eu estava preparando algumas coisas no trabalho e conversando com Deus, como eu sempre faço todos os dias. Deus usou uma pessoa para poder conversar, para poder falar comigo. E sempre quando alguém fala algo de Deus para a minha vida, quando alguém fala assim, Mateus, o Espírito Santo mandou te dizer algo, eu ouço, e o Espírito Santo testifica no meu coração se foi eu mesmo, ele ou não. Eu sempre faço essa oração. E nesse momento, quando a pessoa falou, eu senti algo diferente. É como se tivesse parado o tempo e eu ouvisse aquela frase repetitivamente todo momento. Eu tive que pedir para ela continuar depois para eu poder entender o que Deus estava querendo falar. Então, a partir daquele momento, eu falei assim, obrigado, Pai, pela confirmação, que é para eu ministrar sobre isso.
E para ajudar nisso, eu vou pedir por gentileza que se puderem colocar um fundo musical baixinho, porque isso faz parte da forma com que Deus fala comigo e com você. Vocês vão começar a entender isso. Eu quero começar pela primeira forma, só que eu quero ler com vocês um versículo onde mostra um pouco a respeito disso, mostra um pouco a respeito de como que Deus fala, que está em Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3, versículo 1, por gentileza. Isso, obrigado. Êxodo 3, vamos pegar lá para o versículo 1 para ver como que está ali. Pode colocar no 22, por gentileza, versículo 22. Vamos pular direto ali para o 22. Perdão, acho que eu confundi os versículos aqui, mas vamos para outro. Eu vou narrar a história para você, que acho que fica mais fácil. Eu quero, se você achar isso, é que você coloca para mim depois, mas é sobre a sarça ardente. Teve um momento ali que Deus queria falar com Moisés, e Deus usou de um momento muito diferente do que havia feito antes. Moisés foi encaminhado até uma sarça. Uma sarça basicamente é uma planta, como essa aqui. Ela pegava fogo, só que ela não se consumia, ela permanecia verde. E dali no meio daquela sarça um anjo apareceu e começou a falar com Moisés. E além disso, a Bíblia fala, tá ali? Obrigado. É o 1 mesmo, né? Acho que não é esse não, pega só a parte da sarça, por gentileza. E ali quando ele estava nesse período ali, vamos ver, apareceu um anjo, isso, ok. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Mais um. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ou seja, ele viu, o anjo apareceu e ele falou que iria até lá. Mais um versículo, por favor. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés. Deus falou com Moisés. Aqui nós já temos 3 formas que Deus se manifestou. Essa ministração vai ser bem direto ao ponto, para que vocês consigam observar a cada momento que Deus fala. E aqui mostra muito claro que Deus falou com Moisés primeiro, com sinais e maravilhas. Essa é a primeira forma que Deus usa para poder falar comigo e com você. Com sinais e maravilhas. Deus faz algo que você não está esperando e que foge à realidade, para que você consiga saber que é Ele. E foi o que aconteceu com Moisés. Ele estava ali, imagina você ver uma planta dessa pegando fogo e ela não queima. Ela permanece verdinha. E o fogo não para. E dali de dentro aparece um anjo. Essa é a segunda forma que Deus fala comigo e com você. Através de anjos. Deus usa anjos. E entenda o seguinte, por mais que você não tenha visto anjo ainda, eu também não vi anjo. Não quer dizer que Deus não use essa forma para falar com outra pessoa. Existem inúmeros relatos onde pessoas viram anjos e os anjos falaram com elas. Onde tem isso, Mateus? Primeiro começa por Maria. O anjo apareceu até Maria e falou para ela: você vai ser a mãe do Filho de Deus. Do seu ventre vai nascer o Salvador. O anjo apareceu da mesma forma que apareceu para a mãe de Sansão, onde ela falou assim: o seu filho vai ser um dos libertadores do povo. Eu vou colocar sobre ele uma unção, que essa unção vai estar nos cabelos. Cuide dos cabelos. Ele não pode também se embebedar com vinho. E ali o anjo apareceu nesses 2 fatos, da mesma forma que aparece hoje para nós. Da mesma forma que anjos aparecem para nós hoje, não todos, mas algumas pessoas sim. Porque Deus, Ele é muito particular quando Ele vai falar comigo, com você. Ele observa você, Ele sabe o que você pensa, como que você pensa, o que Ele precisa fazer para que você acredite que é Ele. Porque entenda, Deus sempre vai falar com você de uma forma que você entenda, que você acredite que é Ele. Por isso que é diferente com cada pessoa. Por isso que com uma pessoa Ele fala diretamente, Ele simplesmente fala e você ouve a voz de Deus. Tem algumas outras pessoas que Ele não pode falar diretamente, Ele usa outras pessoas para poder falar. Existem pessoas que usam outras maneiras, então aqui eu estou expondo 2 primeiro. Sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas aconteceu durante todo o período que Jesus estava na terra. Jesus, quando Ele nasceu, Ele cresceu, Ele iniciou o ministério deles aos 30 anos.
ele começou a operar milagres e maravilhas para que o povo começasse a acreditar. E assim multidões o seguiam. Então, para que aquele povo fosse salvo, Deus precisou usar a forma de milagres e maravilhas, onde o cego via, coxo andava e assim por diante. E hoje tem outros lugares do mundo, como a África, acontecem muitos milagres, porque o povo precisa ver para crer. Se eles não verem, eles não creem que é Deus. Aí você pergunta, mas por que não acontece isso aqui? Porque nós, com a graça de Deus, nós não precisamos ver. Nós conseguimos ter a fé. E a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que crê, que não precisa ver. A Bíblia fala que é bem-aventurado é abençoado e alegre, feliz aquele que não precisa ver, para poder crer. Existem outras pessoas que elas precisam ver anjos, e Deus mostra os anjos, através dos anjos falam com elas. E elas começam a crer através dessa forma. Nesse versículo a gente já vai resolver 3 formas que Deus fala com as pessoas: sinais e maravilhas, anjos e ele propriamente dito, a voz dele falando. Quando ele fala ali, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Mais um versículo, por gentileza. Deus continuou, não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Mais um, por gentileza. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés se escondeu. Moisés escondeu o rosto porque ele temia ver a Deus. Quando Deus fala, não tem para ninguém. Isso é interessante, mas é uma das formas que Deus usa para poder falar comigo e com você. Tem momentos que Deus mesmo fala com você e você ouve a voz dele. Qual outro exemplo disso? Paulo, quando estava caminhando ali, ele ouviu a voz dele falando assim, Paulo, por que me persegues? Ninguém mais ouviu, somente Paulo. Deus falando diretamente com Paulo. E olha que interessante, Moisés escondeu o rosto aqui porque ele temia ver a Deus, e a luz que brilhou de Deus falando com Paulo deixou o cego. Então a presença de Deus para poder falar com Paulo foi igual a que aconteceu com Moisés. Então Deus, ele fala diretamente comigo e com você em alguns momentos. Essas são as 3 primeiras formas. Deus fala através de sinais e maravilhas, através de anjos e através da própria voz. Mas quais são as outras 2 formas mais comuns que Deus fala? Primeira forma comum, através da sua palavra. A maneira mais confiável de você saber que Deus está falando com você é através da Bíblia. Quando você pega a Bíblia e você lê, aquilo é Deus falando com você. Quando você lê a Bíblia, quando você entende a Bíblia, você começa a entender o que Deus está falando com você. Mas antes de a gente entrar nesse ponto, eu quero compartilhar com você o seguinte pensamento. Imagina o seguinte: para você entender o inglês, entender a língua inglesa, você precisa, primeiro, ouvir mais do que falar. Você precisa ouvir as pessoas falando inglês, para você poder se acostumar com aquilo. Você precisa estar frequentemente com aquilo. Por isso que muitas pessoas, quando elas começam a fazer curso de inglês, elas chegam no nível do inglês onde elas precisam sair do Brasil e ir até outro país. Porque ela vai estar vivendo num ambiente onde se fala inglês. E ela vai começar a entender aquilo. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui, se tivesse alguém ministrando 100% inglês, você entenderia tudo? Quem entenderia tudo? Ok. Quem não entenderia nada? Ok. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo fato de você não entender nada, quer dizer que essa pessoa não está falando? Pelo fato de você não entender nada, quer dizer que alguém também não vai estar, que todo mundo na terra não vai estar entendendo? Isso quer dizer que somente você não entenderia, porque você não sabe o inglês, você não entende o inglês. Mas se você e eu começarmos a estudar o inglês, ouvirmos mais inglês, assistir filmes, músicas, a ouvir músicas em inglês, estar com pessoas que falam inglês todos os dias, você vai começar a entender. Você vai começar a praticar. E aí você vai começar a ter um discernimento do que significa tudo aquilo. Então, quando você lê a Bíblia um dia, pode ser que você não entenda, porque você ainda não está ali habituado com aquele ambiente. Mas se você viver num ambiente onde a palavra é ministrada 100% do tempo, onde você vive com a palavra, onde você está todos os dias com a palavra, você vai começar a entendê-la.
E você vai ver Deus falando com você ali. Isso é sensacional quando você entende que a Bíblia, ela fala diretamente comigo e com você. Então às vezes você está esperando Deus falar de uma forma que você quer, mas Deus está usando a Bíblia para poder falar comigo e com você. E a forma mais confiável de você ouvir Deus falando com você é através da Bíblia. Então se chegar alguém para você e falar algo que Deus falou assim, ó, Deus mandou te falar isso, e você está meio em dúvida, vai na Bíblia. Se você observar todas as vezes que Deus fala com o povo, Deus nunca condena, Deus sempre exorta. Deus nunca vai falar com você te acusando. Ele sempre vai falar com você te dando alerta e te mostrando qual que é o caminho, e mostrando qual que é o projeto que Ele tem para você. Essa é uma das formas que Deus mais fala conosco hoje, é através da palavra. Por isso que você e eu estamos aqui nesse domingo, porque Deus está falando com você hoje, através de um versículo. Como foi dito ali pela Cirlei na abertura, hoje nossas crianças vão estar aprendendo sobre oração, no Salmo 91. Ali é Deus falando diretamente com cada um de nós sobre a proteção, sobre eu estou contigo, eu estou te guardando, eu estou ali com você nos momentos que você mais precisar. E as nossas crianças vão estar aprendendo isso desde já, elas vão estar aprendendo que Deus está falando com elas. Porque Salmo 91 é como se Deus estivesse falando comigo e com você. Qual que é a outra forma? Eu tinha falado 5, mas eu vou dar uma de bônus. Vou falar 6. Quinta forma que Deus fala conosco, através de pessoas, que são os profetas de Deus usados a nosso favor, que Deus usa para poder falar conosco. Da mesma forma, olha só aqui que fala aqui o profeta Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Então aqui Deus usa o profeta Jeremias para poder falar com o povo, onde ele fala, eis que eu sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. Então quer dizer que Deus usou Jeremias para poder falar. Da mesma forma que Deus está me usando hoje para poder falar com você. Da mesma forma que Deus usa a pessoa todos os dias para poder falar comigo e com você. Como eu compartilhei com vocês a experiência que eu tive ontem, foi Deus usou uma pessoa para poder falar comigo. E o interessante é que quando Deus usa uma pessoa para poder falar com você, e é Deus, primeiro, você vai sentir paz. Segundo, você vai ficar incomodado. Por quê? Porque você vai querer entender, você vai querer saber, você vai ficar incomodado. Porque olha, só para vocês terem uma noção, quando eu ouvi, foi uma conversa muito breve, quando eu ouvi aquilo, Deus usando aquela pessoa para poder falar comigo, aquilo me incomodou de uma forma que eu não consegui fazer mais nada. Eu tive que fechar minhas coisas e ir embora. E dentro do carro ali andando a 10 por hora, 20 por hora, eu falei, eu preciso saber o que Deus tem para falar para mim. E fiquei incomodado, e falei, agora eu vou ter que perturbar essa pessoa, ela vai ter que me falar tudo. E fui lá, mandei, e falei, eu preciso saber. E sabe o que é interessante? Eu não sabia o que responder. Porque as coisas começaram a vir, eu fiquei ouvindo aquilo. Fiquei ouvindo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí eu parei num ponto onde eu não entendi mais. Eu parei até ali, aonde eu entendi. O restante que eu ainda não entendi, eu falei, peraí, isso aqui eu vou ouvir depois. E eu vou ouvir aquilo, porque quando Deus fala com vocês, não é assim que você fala, caramba, já entendi, vou pegar, não, peraí, você tem que, presta atenção. Presta atenção nos mínimos detalhes que Deus está falando para você. Quando alguém chega em você e fala assim, Alan, Deus manda te dizer algo, o Espírito Santo tocou em mim para poder te falar algo, Ele vai falar. Primeira coisa que você tem que fazer, anotar. Eu, quando eu estou ensinando alguma coisa, quando eu estou ministrando algum tipo de treinamento, palestra, eu sempre fico de olho nas pessoas que estão anotando, porque eu entendo assim, eu estou falando algo tão sério, algo tão profundo, que se a pessoa não anotar, ela não vai aprender. E as pessoas que não anotam, eu entendo que a pessoa não está valorizando aquilo que está chegando até ela, porque é impossível a pessoa simplesmente ouvir e já praticar. E entenda que Deus, Ele sempre fala sério comigo e com você. Ele nunca vai mandar ninguém falar com você se não for sério. Então a primeira coisa que você precisa fazer é anote, para você não esquecer. Por isso que uma dica que eu te dou, essa pessoa que falou com você, liga para ela, manda mensagem, vai na casa dela, até ela repetir aquilo que Deus tocou no coração dela e você anotar, deixar salvo. E você fala assim, para eu não ter erro, para eu não escrever algo errado, eu prefiro que a pessoa me mande novamente, para aquilo ficar registrado. Eu fico ouvindo aquilo, ouvindo, e o que acontece? Diante disso, o que você vai fazer? Você vai dormir com aquilo na cabeça, você vai estudar aquilo, você vai ir para a Bíblia, prega versículo que fala sobre aquilo, você fala, beleza, agora minha vida é transformada.
E eu me lembro muito bem um momento que Deus falou comigo outras e outras vezes, através do pastor, através de outras pessoas. Espera um pouquinho, vou interromper essa continuação, porque o Espírito Santo está mandando falar algo para você. Não existe título para uma pessoa que Deus usa para falar com você. É como se Deus estivesse falando assim: a pessoa não precisa estar de terno para poder falar com você, para eu usar ela. Às vezes Deus usa o seu filho, às vezes Deus usa a sua esposa, às vezes Deus usa seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, seu amigo. Deus usa qualquer pessoa, crente, não crente, Ele usa tudo. Por quê? Sabe o que é interessante? Deus, quando Ele quer falar comigo, com você, Ele usa uma pessoa. Aí você não entende, Ele vai e usa outra. Aí você não entende, Ele vai e usa outra. Aí você não entende, até que Ele fala assim: peraí, o que eu vou ter que fazer para essa pessoa me ouvir? Eu vou usar uma pessoa improvável. Da mesma forma que aconteceu com Balaão, Deus usou a mula. Ele não ouviu um, não ouviu o dois. Eu falo assim: peraí, vou ter que pegar um animal e fazer ele falar, para ele poder ouvir. Interessante, né? E eu me lembro muito bem disso. Uma vez que eu estava orando, Deus falou comigo, eu não ouvi. Aí Deus tocou na minha esposa falou comigo, eu não ouvi. Aí Deus tocou no meu filho maior, ele falou comigo, eu também não ouvi. Aí Deus tocou no pequenininho. Quando tocou no pequenininho, ele fez uma coisa ali que... Aí daí ligou os pontinhos assim. Aí eu falei: tá bom, Deus, agora eu entendi. E é isso que Deus faz todos os dias. Deus usa pessoas. E aí, sabe qual que é o detalhe? Quando Deus encontra uma pessoa que você ouve, Ele fala assim: eu vou usar muito ela. E aí, sabe o que você faz? Você gruda nessa pessoa e não deixa ela sair, até você ouvir, até você entender o que Deus colocou no coração dela. Fica no pé. Minha esposa, coitada, Deus sempre fala alguma coisa para ela. Eu falo assim: vem cá agora, me fala aí, o que você vê, o que eu preciso ajustar, o que nós temos que fazer, o que Deus tocou no seu coração. Eu estava com uma viagem marcada para uma semana ali, e eu estava tudo certo para ir. Eu comecei a passar mal, enfim, e alguns sinais aconteceram, eu não vi, não prestei atenção, até que ela falou assim: olha, eu não estou sentindo de você ir. A partir da comida eu falei: tá bom, não vou, desisto, não vou. Cancelei a viagem, falei: não é para eu ir. Eu entendo que é para outras pessoas irem, mas eu não é para ir. Eu entendi que Deus falou com ela, porque tocou em mim. Falou: não, eu estou sentindo que não é para você ir. O propósito não está lá, está aqui. E dessa forma foi aonde a gente vai começando a entender como que Deus se comunica conosco. Então eu já entendi que toda vez que Deus toca nela, eu falei: opa, alguma coisa está ali. E da mesma forma que Deus usa outras pessoas, mas o que me testifica de que foi 100% Deus que falou? Ah, é porque ela? Não. É porque aqui dentro algo move. Existe uma paz que fala assim: sou eu. Fica tranquilo, sou eu. Então essa é uma das outras formas que Deus usa pessoas. Então, se quer uma dica, tenha relacionamentos. Busque relacionamento com pessoas variadas. Por quê? Muitas vezes, se você está com um problema financeiro, Deus não vai conseguir falar com uma pessoa simples sobre a solução para suas finanças. Deus vai falar com uma pessoa que tem um nível de conhecimento um pouco mais alto. Mas Mateus, é isso? Sabe por que isso? Porque imagina que existe uma pessoa que ela não entende nada de finança. Aí Deus fala para a pessoa assim: ó, fala para aquele servo de Deus lá que ele tem que começar a fazer DRE e balanço mensal. Se ele não fizer o fluxo de caixa dele corretamente, ele não vai conseguir alcançar o objetivo dele. A pessoa fala assim: ô Deus, eu não entendi nada, pede para outra pessoa. Porque entenda-se, o nível de conhecimento que você tem é a forma com que Deus vai falar com você também. E se Deus vai te usar, para Deus te usar para poder falar com outra pessoa, também depende do nível de conhecimento que você tem. Imagina, Deus quer falar para você sobre investimento, Ele não vai usar uma pessoa que não tenha conhecimento sobre isso. Ele pode até usar, mas a pessoa não vai conseguir transferir isso para você. Por isso que Deus usa pessoas específicas. Então, assim, você quer aumentar o nível da fala de Deus contigo, aumente o nível de relacionamento. Eu observei isso na prática. Quando eu aumentei meu nível de relacionamento, Deus começou a falar comigo de formas diferentes. Deus começou a falar comigo assim: ó, vou usar essa pessoa. Daí a pessoa vinha em mim e falava algo fora da realidade. Eu falei: nunca imaginei. Ele falou assim: sim, agora é outro nível. Então, quanto mais relacionamentos você tem, mais as coisas começam a evoluir para você na forma com que Deus se comunica com você.
Olha isso. E isso acontece conosco todos os dias, onde Deus tenta me falar comigo, com você. E qual que é a sexta forma que eu falei que vai ser um bônus? Eu não vou prolongar muito essa ministração, é isso. É a sexta e última forma, onde é o bônus. Deus usa adversidades. Essa eu não queria falar, mas eu vou falar. Por que Deus usa adversidades? Infelizmente, a forma que as pessoas mais entendem a Deus é na adversidade. Vou usar esse termo, quando o chicote estrala, as pessoas buscam a Deus. Por isso que as situações de dificuldades são os momentos que mais Deus fala comigo, com você. É os momentos que Deus mais toca em você, porque você está aberto para ouvir. Seu coração está assim: Deus, eu já não sei mais o que fazer, agora eu preciso te ouvir. E aí a pessoa ouve. Mas não espere chegar a esse ponto de adversidade. Comece a ouvir Deus antes, nas outras formas. Não espere chegar na forma de adversidade. Tem como você ouvir a Deus pela palavra sem passar por problemas. Mas se você não ouvir Deus na palavra, se você não ouvir Deus através das pessoas, Deus permite algumas situações. Eu já contei essa história várias vezes, mas eu vou repetir. Um belo dia eu tinha um compromisso, estava muito acelerado, estava atrasado. Acelerando com o carro, falei, eu vou ter que chegar lá mais rápido. E comecei a acelerar. Senti algo dentro de mim falando assim: vai devagar e não pega atalho. Não ouvi. Aí Deus usou minha esposa, falou: vai devagar, não tem pressa. Não ouvi. Poucos metros à frente, acabei batendo o carro. Ou seja, é Deus falando assim: tá, você não me ouviu aqui, você não me ouviu aqui, eu vou ter que colocar uma adversidade. Porque eu prefiro que você estrague o carro aqui do que você morra daqui a um tempo. E a partir daquele momento eu comecei a entender. Eu falei assim: peraí, Deus, então não tome atalhos e não vai rápido. Tá atrasado? Ok. Liga avisando: gente, infelizmente tive um atraso. A pessoa não recebeu bem? Paciência, mas você não precisa sair correndo. A partir daquele momento, hoje, quando eu estou atrasado para alguma coisa, os primeiros 5 metros eu saio correndo. Os outros eu desacelero. Porque aquela primeira acelerada que você dá, assim, eu já desengato e falo: opa, agora eu já gastei toda a energia, pronto. Agora eu posso ir devagar. Então, sempre que eu estou atrasado para alguma coisa, eu acelero nos primeiros 2 segundos, 5 segundos. E paro. Pronto, agora eu vou devagar. Pô, já descarregou a energia. Acabou, tá tudo certo, agora você vai devagar. Porque se a pessoa sai devagarzinho e acelera depois, corre muito risco. Então já joga. Sabe o que você faz quando você está muito atrasado? Deixa o carro no ponto morto e acelera. Deixa fazer o barulhão lá, beleza, pronto. Aí quando você acalmou, você vai devagar. Interessante isso, né? Mas Mateus, quem que te ensinou isso foi o Espírito Santo. Porque Deus fala através do seu inconsciente, do seu consciente. Deus usa o Espírito Santo para poder falar com você nesses momentos. Interessante que o Espírito Santo falou assim: ok, você queria 6 formas, mas eu quero que você fale a 7ª, porque é o número da perfeição. A 7ª forma é Deus falando através da sua consciência. Sabe quando você está no ambiente e você fala assim: caramba, eu não devia estar aqui. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e Deus fala assim: para de conversar agora, vai embora daí. E você está dentro, sabe quando você está assim, tipo, nossa, por que eu estou falando isso com essa pessoa? Eu tenho que sair daqui. Por que eu estou nesse ambiente? Eu não era para eu estar aqui, não era para eu estar fazendo isso. É Deus, o Espírito Santo falando no seu inconsciente, no seu consciente. E isso é uma das formas que Deus usa também hoje. Eu tenho certeza que uma dessas formas Deus já falou com você. E eu tenho certeza que uma dessas formas Deus está falando com você agora. Algumas pessoas Ele está falando diretamente, outras pessoas Ele está falando através do seu consciente, outras pessoas Ele falou através de alguns sinais, outras através de adversidades. Mas entenda, Deus está querendo te ensinar algo, aprenda. Com essas 7 formas, comece a se atentar a tudo que acontece na sua vida. Por isso que uma das coisas que mais impedem o cristão de ouvir a voz de Deus é o orgulho. Porque quando você tem orgulho, você não aceita que Deus está falando com você através de uma pessoa. Você não aceita que a adversidade que veio foi por conta de uma falha sua. E dessa forma Deus está te ensinando. Então tire o orgulho e comece a ouvir o que Deus tem para falar. Independente se a pessoa é seu melhor amigo ou se a pessoa é seu pior inimigo.
ou se a pessoa é um mendigo na rua. Deus usa até isso para poder falar comigo, com você. Se seu filho levantar para poder falar com você, ouça o que ele está falando e sinta para ver seu Espírito Santo. Deus usa muito as crianças, muito as crianças. Então observe como que Deus está falando com você e procure entender o que Ele está falando, porque tem algo muito grande para mim e para você. E eu quero que você entenda de uma vez por todas. Eu quero chamar o Ministério do Louvor. Nós vamos cantar uma música agora. E eu quero que você peça para Deus falar com você. E eu já declaro sobre a sua vida que Deus vai falar com você, independente se vai ser pela palavra, através de pessoas, através de situações, através de inúmeras formas. Ele vai falar com você e você vai começar a prestar atenção nisso. Eu declaro que você vai começar a ver a Deus falando com você a todo instante, porque Ele fala com você a todo instante. O interessante é que Ele quer levar você e eu para termos o entendimento da voz dEle, para que você comece a entender aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Observe essas formas, observe como que Ele está tratando com você. O detalhe é que é na correria do nosso dia a dia, nessa velocidade que nós estamos, nós não conseguimos parar para poder ouvi-lo. Então às vezes ele fala comigo, com você, e você não está ouvindo porque está muito corrido. Mas sabe o que Ele tem que fazer? Às vezes Ele usa uma pessoa improvável para poder chegar em você e falar assim: ó, não é isso que eu pensei para você, não é isso que eu imaginei para você, não é isso que eu coloquei no meu coração para você. Você está indo ao contrário do que eu coloquei para você. E para poder confirmar isso, só para vocês terem uma noção, quando eu estava pela manhã de ontem orando, quando eu entrei no meu carro para poder sair, acordar num sábado, logo pela manhã, bem cedo, que eu tinha que trabalhar, eu entrei no meu carro e eu senti algo dentro de mim falando assim: não é isso que eu tinha para você hoje, não é isso que eu tinha para você hoje. A agenda que eu tinha criado para você não era essa para hoje. E aí logo após a tarde, a pessoa usou a seguinte frase para mim: não é assim que eu te vejo. Eu simplesmente, me paralisou meu dia, paralisou assim, o tempo. E aquele momento eu falei assim: Deus, obrigado por ter falado comigo de novo. E então naquele momento eu percebi que Deus falou assim para mim mais uma vez: Mateus, é outro lado, vem cá. E sabe o que acontece quando você ouve a voz de Deus? O processo na sua vida é acelerado. Quando você ouve a voz de Deus, aquilo que iria acontecer em anos, acontece em dias. Sabe o que trava às vezes as coisas que acontecerem na minha e na sua vida? Não é o fato de você estar errando, é o fato de Deus falar e você não querer ouvir. Porque se você ficou de janeiro até hoje errando, não tem, ok, passou. Mas se Deus falou com você hoje, você ouviu, tenha certeza de que hoje, até o final do ano, pode acontecer milagres e maravilhas que aconteceriam o ano inteiro. Só basta você ouvir e praticar aquilo que Ele está falando comigo, com você. Então peço uma gentileza que você se coloque em pé. Nós vamos cantar um hino. Eu peço que você feche seus olhos e comece a falar com o Espírito Santo, para Ele poder falar com você. Peça para Deus falar com você. Peça para Ele tocar no seu coração hoje. Então peço que todos vocês fechem os olhos. Se você está nos assistindo pela rede social, feche seus olhos. Aumente o volume da televisão, aumente o volume do celular aí. E comece a falar assim: Pai, fala comigo agora. E nesse momento, se Deus tocou no seu coração para você falar algo para alguém, fale. Eu declaro que você não vai ficar em paz enquanto você não declarar essa palavra para essa pessoa. Porém antes, peço que você tenha certeza de que é Deus falando. Sinta a paz, sinta Ele tocando no seu coração. E preste atenção na letra dessa música. Ao conhecer o teu perdão,
sobre nós, sopra sobre nós. Eu quero só, antes de você continuar a oração, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu peço que você faça uma oração aqui comigo. Senhor Jesus, eu te recebo em meu coração e em minha vida como único e suficiente Salvador. Eu reconheço, Jesus, que o Senhor morreu numa cruz para me salvar. Eu reconheço que o Senhor veio ao mundo como homem e ressuscitou e escreveu o meu nome no livro da vida. Eu renuncio a Satanás e seus demônios, e a partir de hoje eu te recebo em meu coração como meu Salvador. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu vou te pedir uma gentileza. Você não precisa levantar sua mão agora, mas eu peço que você ao final me procure. Você que fez essa oração pela primeira vez, se você ainda não aceitou Jesus, me procure no final, que eu quero orar por você de novo, tá bom? Vamos louvar o Senhor então. Os corações a queimar, que fogo a nos purificar, vem refinar e nos fortalecer. E a tua igreja brilhará, em meio às trevas romperá. O reino todos hão de ver. Um vento novo, essência do alto, sopra sobre nós, sopra sobre nós. A tua presença do céu derramada, sopra sobre nós, 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 sopra sobre nós. Salvos vão surgir ao profetizar, todos vão ouvir soprar, soprar, soprar. Reinas hoje aqui, os filhos a cantar, todos vão ouvir soprar, soprar, soprar. Salvos vão surgir a profetizar, todos vão ouvir soprar, soprar, soprar. Reinas hoje aqui, os filhos a cantar, todos vão ouvir soprar. Um vento novo, essência do alto, sopra sobre nós, sopra sobre nós. A tua presença do céu derramada, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós.
Aleluia. Aplauda Jesus.